Bom, pessoal, então vamos lá. Essa gravação vai tratar sobre esse quadro mental, o mapa mental que eu disponibilizei para vocês sobre a Revolução Russa, que é um quadro bem sintético, mas bastante informativo, e que é importante que vocês também prestem atenção nessas explicações a respeito de cada ponto, tá? Primeira coisa, deixa eu testar aqui o laser. Ok. Estão vendo a palavra czarismo? C-Z-A-R-I-S-M-O, né? Czarismo deriva de czar. Czar era o líder absolutista da Rússia, né? Era o título que ele recebia. Ele era um rei absolutista, a Rússia era um império absolutista, um dos últimos da Europa no século XX, tá? E esse regime absolutista é o que vai ser derrubado na Revolução de 1917, certo? Só para compreender como que era a Rússia rapidamente, antes de 1917, não dá para começar a falar da Revolução Russa sem entender que país era esse, né? Primeiro eu já falei que era um país absolutista, basicamente agrário, mais de 80% da população vivia no campo, certo? No finzinho do século XIX, houve alguns investimentos iniciais na tentativa de industrializar a Rússia. Então, a industrialização ela era concentrada nas grandes cidades, e aí haviam duas grandes cidades que ficavam no ocidente, na parte ocidental da Rússia, porque a Rússia é um país transcontinental. Então, na parte ocidental, na parte europeia da Rússia, é Moscou e São Petersburgo. Aliás, a capital era em São Petersburgo, na época, não era em Moscou, né? E aí era um país ainda, então, como eu já falei, agrário, com uma industrialização limitada às grandes cidades. As relações trabalhistas no campo ainda eram relações que tinham muitas características servis. A servidão, aquela servidão antiga lá do feudalismo, que o servo era preso à terra, né, que deveria obrigações ao senhor feudal, ao dono da terra. Aquela coisa que a gente estudou que desapareceu na Europa Ocidental, tinha desaparecido há muitos séculos atrás na Rússia, foi extinta em 1861. Então, muito recente ainda, né? Não havia tido um tempo para desenvolver ainda as relações mais modernas no campo, né? Então, você tinha grandes proprietários rurais que ainda tinham um poder enorme sobre uma grande quantidade de pessoas. E aí era muita miséria no campo, né? Era uma vida muito difícil viver no campo na Rússia no século XIX, certo? Então tudo isso alimentava, né, uma sensação de uma grande desigualdade social dentro daquele país. Nas cidades, né, os operários também não tinham muita facilidade na sua vida, porque apesar de as grandes cidades serem industrializadas, as relações de trabalho também eram péssimas, não haviam leis trabalhistas, garantia nenhuma, jornadas de trabalho eram muito grandes, então a desigualdade era muito visível na Rússia, né? No começo do século XX, quem governava a Rússia, então, era o czar Nicolau II, certo? O czar Nicolau II, ele governava de forma autocrática, ou seja, sem oposição, autoritário, né? Com o apoio da Igreja Ortodoxa, que é a igreja cristã dos russos, né? E aí ele vai enfrentar um problema muito sério em 1905, que é a Revolução de 1905. Por quê? Porque nesse período, né, todas essas desigualdades sociais, elas viriam à tona, né, numa série de protestos por todo o país. Mas para entender o que aconteceu em 1905, a gente tem que entender um pouquinho do que aconteceu um ano antes, 1904. Em 1904, o Japão declarou guerra à Rússia e acabou ganhando essa guerra por territórios no Oriente Médio, no Extremo Oriente, né, não no Oriente Médio, no Extremo Oriente, lá ao norte do Japão, porque o Japão nessa época, a gente já estudou sobre isso, o Japão nessa época já era uma nação imperialista, queria expandir o seu domínio no Pacífico, e aí foi para cima de territórios russos. A Rússia não conseguiu derrotar o Japão, e aí acabou perdendo essa guerra, certo? Isso causou uma série de descontentamentos, tá?
Esses descontentamentos, eles vão gerar conflitos de rua em 1905, certo? E aí, em 1905, ocorre o seguinte, uma manifestação na cidade de São Petersburgo, que era a capital, acaba sendo, digamos assim, reprimida, foi reprimida pelo governo czarista, uma manifestação de trabalhadores, foi reprimida a bala, ele matou mais de uma centena de trabalhadores, metralhou na frente do palácio, e aí isso causou indignação no país inteiro, né? E aí, durante o ano de 1905, vários protestos ao longo do país. Durante esses protestos, se organizou então as primeiras formas de oposição política, né, aqui, ao governo do czar Nicolau II. E a principal delas foi a organização de um partido social-democrata, o Partido Operário Social-Democrata da Rússia. Tá? Esse partido, ele vai ser dentro desse partido, e vocês precisam entender bem isso, porque depois na segunda parte eu vou me referir muito a esses dois nomes, tá? Ele era dividido em duas facções, certo? Essas facções era a facção dos mencheviques e a facção dos bolcheviques. Menchevique em russo significa minoria, tá? E os mencheviques, eles diziam o seguinte, eles defendiam o caminho para o socialismo, só que um caminho gradual. Ou seja, a Rússia tinha que acabar com o absolutismo. Depois que acabasse com o absolutismo, instaurava um governo capitalista, democrático, né? E aí depois o socialismo viria naturalmente. Era um caminho a ser seguido, né? E essa tese era defendida pelos mencheviques. A tese dos bolcheviques, que bolchevique em russo significa maioria, dizia que a Rússia tinha que acabar com o absolutismo e transformar-se num Estado socialista comandado pelos trabalhadores, certo? E aí, essas teses, né, no começo elas vão ser teses de oposição dentro do mesmo partido, mas lá na frente, depois vocês vão ver como que isso foi importante após a Revolução, tá? Continuando. Como resultado da Revolução de 1905, o czar Nicolau II precisou abrir mão de algumas coisas. Deixou de ser um governante totalmente absolutista. Então ele prometeu uma constituição, ele aceitou se submeter a uma constituição, coisas que os outros governantes da Europa Ocidental já tinham feito quase um século atrás, né? Ele prometeu a se submeter a uma constituição e a um parlamento, certo? Esse parlamento é chamado de Duma. Até hoje, inclusive, o parlamento russo chama-se Duma. E aí, esse parlamento ele é convocado, certo? Quem é que vai compor a Duma? Muitos proprietários rurais, que eram a base de apoio do absolutismo, muitos empresários, muitos industriais e os mencheviques. Alguns mencheviques, não muitos também. Tá? Por isso que essa setinha aqui, certo? Paralelamente à Duma, durante os protestos e a Revolução de 1905, se organizam os sovietes, que é um outro espaço deliberativo que eu vou falar um pouquinho melhor, então, na segunda parte da aula.